capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Glória a Deus pela sua vida. Você que está nos acompanhando online também através do nosso canal no YouTube, Comunidade TV. Temos pessoas de vários lugares do Brasil nos acompanhando. Você é muito bem-vindo ao nosso campus online. Tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida através dessa palavra que Ele tem para o seu coração nessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Hebreus capítulo 11 vai nos falar, esse versículo 6, ele resume tudo aquilo que Deus quer nos falar acerca da fé. Quando você pega desde o capítulo 1, do versículo 1, até o último versículo, nós vamos encontrar vários testemunhos de vitórias, de conquistas, de milagres, de coisas que os homens e as mulheres de Deus alcançaram através da fé. E nesse versículo 6, Deus resume tudo. E Ele nos deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós dizemos que sem fé é impossível agradar a Deus, consequentemente nós estamos dizendo que sem fé é impossível a gente conquistar algo em Deus. Porque se eu não agrado a Deus, se eu não tenho um relacionamento que agrada a Deus, eu também não vou ter as respostas da parte de Deus. E aí eu preciso entender que o que agrada a Deus é a minha fé, não é a minha perfeição. Por isso que Ele deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível obedecer, sem fé é impossível permanecer, sem fé é impossível cumprir o nosso propósito, sem fé é impossível cumprir o nosso chamado, sem fé é impossível vencer o medo, sem fé é impossível fazer tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. E nós sempre fomos desafiados a viver pela fé. Muita gente acha que agora nós estamos precisando viver pela fé. Não. A vida cristã sempre foi um desafio a viver pela fé. Agora, é claro, talvez está sendo exigido de nós um nível de fé muito maior do que nos tempos de normalidade. Hoje se exige de nós um nível de fé diferente, mas a fé sempre foi o caminho para uma vida com Deus. Nunca houve outro caminho para você viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus nunca apresentou um outro caminho. Não é agora, por causa da pandemia, que nós precisamos ter fé. Não. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para fazer em nós, tudo que Deus tem para fazer através de nós, tudo que Deus tem para nos entregar nessa vida, a vida eterna que Deus tem para nós após essa vida, sempre foi algo que esteve condicionado à nossa fé. E um momento que algo invisível, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, ameaça a existência da humanidade, deixa todo mundo numa situação de extrema vulnerabilidade, nós percebemos o quão importante é a nossa fé. O quão importante é ser um homem ou uma mulher de fé. Talvez a nossa fé nunca tenha sido tão provada como nesses tempos, pelo menos para a nossa geração, porque a humanidade já passou por dias difíceis como esse. Não é a primeira vez. Mas talvez para nós, para a nossa geração, seja um momento mais desafiador para a nossa fé. Eu creio que se tem algo que Deus quer tratar conosco, com a igreja, com o povo, eu creio que Ele quer, é sobre a nossa fé. Por quê, pastor? Porque todas as outras coisas dependem da nossa fé. Se tem algo de bom que nós podemos tirar de tudo isso que nós temos vivido, se tem algo de bom que depois que nós passarmos por tudo isso, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: a pandemia produziu isso de bom em mim. A melhor coisa que ela pode produzir em nós é uma fé mais fortalecida. Porque da fé depende todas as outras coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível mudar de atitude. Sem fé é impossível mudar comportamentos. Sem fé é impossível descansar. Sem fé é impossível viver a vida que Ele tem para nós.
E a grande questão é, todos nós temos fé em alguma coisa. Não existe pessoa sem fé. Todos nós cremos em algo. A Bíblia vai dizer que até o diabo crê. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Ele só não obedece. Então todos nós cremos em alguma coisa, sabe? A pergunta mais importante não é se você crê ou se você não crê. Não é se você tem fé ou se você não tem fé. Porque é muito comum a palavra fé ser atribuída no sentido, no ambiente religioso. Mas a fé não é apenas uma coisa de religioso. O ateu também tem fé. A diferença é que ele não tem fé em Deus. Mas ele tem fé, por exemplo, de que o mundo foi criado através de uma explosão, de um átomo que do nada, do Big Bang, o mundo foi criado. E aí a gente percebe que para crer que o mundo foi criado do nada, é necessário mais fé do que para crer que o mundo foi criado por um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas, sim ou não? Porque quem crê, quem tem fé de que o mundo foi criado do nada, foi criado através da explosão, ele não estava lá para ver. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, porém de coisas que eu não vejo. Então, se é algo que eu não vi, eu preciso de fé. Só que você ter fé de que um mundo tão perfeito no sentido, né, da criação, ter sido criado do nada, você precisa de mais fé do que para você crer que um ser inteligente, todo-poderoso, criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou o ser humano, sabe, soprou o fôlego de vida. Então a pergunta não é se você tem fé ou se você não tem fé. A grande pergunta é, em que está a tua fé? Onde está a tua fé? Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. A grande pergunta é em que você acredita, em quem você confia, de quem você depende. Essa é a grande pergunta. Sabe por quê? Porque a nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas escolhas, a maneira como nós lidamos com os nossos negócios, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós educamos e criamos nossos filhos, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato o meu esposo, ou seja, tudo na minha vida depende de onde está a minha fé. Depende de onde está a minha fé. Depende daquilo que nós depositamos a nossa confiança. Eu nasci num lar cristão. Eu ia à missa todo domingo. Até porque eu queria jogar bola. E se eu não fosse para a missa, eu não jogava bola. Não tinha negócio com a minha mãe. Pensa numa mulher ruim de negócio. Pensa numa mulher do coração duro. Quando eu não ia, meu amigo, para a missa não adiantava chorar. Não adiantava fazer cara de coitadinho. E olha que eu tentava. Mas ó, mulher do coração duro. Não foi para missa, não tem negócio. Então eu nasci num lar cristão, sabe? E essa fé, eu fui ensinado numa fé que me levou até um determinado momento da minha vida. Só que essa fé, ela não afetava a minha maneira de viver. Era o que eu costumo dizer que era uma fé popular ou uma fé tradicional. O que é isso, pastor? A fé tradicional é uma fé que vem de tradição familiar, que vai passando de geração em geração. A fé popular é aquela fé que está na boca do povo. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Creio. Só que é uma fé que não altera em nada a nossa maneira de viver. E a fé bíblica não é essa, a fé que agrada a Deus. Não é essa fé que é apenas da boca para fora. É uma fé que influencia diretamente em tudo isso que eu falei. Nas minhas escolhas, como eu vou fazer meus negócios, como eu lido com meus negócios, como eu trato as pessoas, sabe, como eu conduzo a minha vida. É essa fé que a Bíblia diz que agrada a Deus. E aí, em dezembro de 98, foi quando eu tive uma experiência real com Deus. E ali eu entendi o que era crer verdadeiramente em Deus. E ali eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo. E a partir desse momento, que para mim, inicia a minha vida de fé genuína em Deus. Por quê? Porque eu iniciei a transição do dizer para o fazer. Porque até aquele momento, eu sempre dizia que eu cria em Deus, até porque eu fui ensinado a crer que Deus existe, que a Bíblia era a palavra de Deus. Só que
eu não entendia que a fé que agrada a Deus, essa fé que faz com que todas as coisas que Deus tem para a minha vida se cumpra, se realize, com que os planos e os propósitos dele se cumpram na minha vida, era uma fé que não tinha somente a ver com o que eu falava, mas tinha a ver com o que eu fazia. Era uma fé que precisava influenciar na minha maneira de viver. E aí, transicionar do dizer para o fazer, deve ser o objetivo de todos aqueles que dizem crer em Deus. Porque é normal a gente começar uma vida cristã com uma fé verbal apenas. Mas à medida que a gente vai conhecendo a palavra, o propósito é que a gente vá transicionando e que aquilo que a gente fala comece a se tornar uma realidade na nossa vida. Sabe, essa transição é o que todos nós devemos fazer. Fé não é um sentimento, fé é uma atitude, fé é uma escolha, fé é uma decisão. Gente, muita gente confunde fé com sentimento. Da mesma maneira que muita gente confunde o amor cristão, o amor ágape, com sentimento. E o amor ágape, ele não tem nada a ver com sentimento, ele tem a ver com atitude. Por exemplo, o amor eros, você sente e pelo sentimento você age. O amor ágape não. O amor ágape, eu ajo da maneira correta, eu ajo com amor, e depois que eu ajo, é que eu vou sentir. É totalmente diferente. E tem muita gente deixando a sua vida ser conduzida pelas suas emoções. E achando que está tendo a sua vida sendo conduzida pela fé. Porque emoção é sentimento, fé é decisão, fé é escolha, fé é atitude. Então, quando nós olhamos para essa fé, é essa fé que a Bíblia diz que agrada a Deus, que sem ela é impossível agradar a Deus. É uma escolha decidir confiar em Deus e viver pela sua palavra. É uma escolha. Ah, pastor, e aí eu tenho algumas crises. Tem hora que eu acho que eu nem sou crente. Por quê, pastor? Porque eu não costumo sentir muita coisa, gente. Eu sei que tem gente que sente, as experiências são individuais, são pessoais, mas pensa num cara que tem dificuldade de sentir esses negócios aí, sou eu. Às vezes a igreja está pegando fogo, eu estou aqui, mas eu sei o que eu estou vivendo, eu estou adorando, mas eu sei o que eu estou dizendo para Deus. Sabe, eu sei como está a minha vida com Deus. Porque se eu for esperar sentir para me obedecer, não é a minha fé que está determinando e que está conduzindo a minha vida. É os meus sentimentos, são as minhas vontades. Quem está me entendendo? Não é o que eu sinto, é o que eu faço. Porque na maioria das vezes as nossas vontades vão nos conduzir naquilo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. E a fé, sabe, é uma escolha, é decidir confiar em Deus e viver pela sua palavra. Da mesma maneira, preste atenção, é uma escolha você decidir confiar nos seus pais e seguir as orientações dos seus pais. Da mesma maneira, é uma escolha você decidir confiar no seu cônjuge, é uma escolha você decidir confiar no seu pastor e seguir as orientações do seu pastor, é uma escolha você decidir confiar no seu líder e seguir as orientações do seu líder. Fé é uma escolha, não é um sentimento. É a mesma fé que é necessária para que nós tomemos a decisão de como nós vamos conduzir a nossa vida. Só que o que me fez tomar essa decisão de realmente começar a viver uma vida de fé, começar a viver uma vida, sabe, de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, foi quando eu comecei a entender o conceito de paternidade. Foi quando eu descobri quem eu era e quando eu descobri quem Deus era para mim. Foi aí que eu tive a coragem, porque não é uma decisão fácil. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de entregar a tua vida, o teu passado, o teu presente e o teu futuro, que você nem sabe como vai ser, nas mãos de alguém. E para ter coragem, você precisa conhecer essa pessoa.
Às vezes nós nos relacionamos muito distante de Deus. Às vezes nós estamos vendo Deus apenas como um juiz. Nós estamos vendo Deus como alguém que está ali esperando que a gente erre para castigar. A gente não consegue olhar para Deus como Pai. No dia que eu comecei a entender a paternidade de Deus, eu não tive medo de me lançar completamente nele. Eu não tive medo de entregar minha vida completamente a Ele. Eu nunca mais tive medo de obedecer e de viver exatamente de acordo com a vontade dEle para a minha vida. Quando eu comecei a entender Ele como Pai. Um Pai que me ama, um Pai que quer o meu bem, um Pai que conhece todas as coisas. Essa semana passada, as 2 últimas semanas, estudamos sobre os atributos de Deus na nossa escola de inteligência bíblica. Porque é tão importante eu saber quem Deus é. É tão importante eu saber quem eu sou, para que essa relação de fé se estabeleça. Porque se eu não souber quem eu sou, se eu não entender que eu sou filho, e se eu não entender que Deus é Pai, e não apenas um Pai, mas é um Pai que sabe tudo, é um Pai que pode tudo, é um Pai que me ama acima de tudo, eu nunca vou conseguir me entregar verdadeiramente, completamente, como a fé genuína diz que eu tenho que me entregar. Isso depende do meu conhecimento, de eu entender e enxergar Deus como Pai. Porque quanto mais eu comecei a conhecer Deus como Pai, quanto mais eu comecei a conhecer a palavra, mais eu entendi que ser uma pessoa de fé não tem muito a ver com aquilo que a gente acha que tem. Por exemplo, a gente vê uma pessoa pregando, e aí se é daquele que roda no manto, né? E tal, e faz o negócio acontecer, a gente diz, rapaz, em nome de Deus. Se é alguém que ora e alguém é curado, então, como questionar isso, que essa pessoa não é uma pessoa de fé? É assim ou não que a nossa mente relaciona? O problema é que em vários momentos da Bíblia, hoje eu estou te dando trabalho, não sou? Hoje tu vai cansar, né? Em vários momentos da Bíblia, a gente percebe que Deus está querendo nos ensinar que Ele não vê como a gente vê, que Ele não avalia como a gente avalia, que Ele não escolhe como a gente escolhe. A gente olha para a história de Davi, e Davi não seria escolhido por nenhum homem, não foi escolhido nem pelo seu próprio pai, não foi nem levado em consideração pelo seu pai. Mas a Bíblia diz que Deus olhou, Ele não olhou para a aparência física de Davi, e Ele levanta Davi no meio de todos os seus irmãos, bonitos, formosos, e Deus levanta Davi. Aí a Bíblia vai dizer que ser um homem ou uma mulher de fé não se trata de afirmar várias vezes que acredita em Deus, porque Jesus vai dizer assim, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Ser um homem ou uma mulher de fé não tem a ver com quantas pessoas são curadas quando eu oro, porque Jesus disse, olha, naquele grande dia, muitos vão dizer assim, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Ser um homem ou uma mulher de fé tem a ver com coisas que comumente a gente não relaciona. Ser uma pessoa de fé significa viver cada passo, cada momento da nossa vida, desde os mais simples até os mais complexos, sob a direção daquele em quem nós decidimos crer. A fé, ela não é necessária para convencer a Deus a fazer o que nós queremos. É engraçado que a gente acha que a principal função da fé, um homem de fé, ele ora e Deus responde. É assim ou não, gente, que a gente pensa? Foi assim que a religião nos ensinou. Um homem de fé, ele ora e Deus responde, mas deixa eu te falar uma coisa, um homem de fé não é aquele a quem Deus responde tudo o que ele quer, um homem de fé é aquele que responde a tudo que Deus quer para a vida dele. A fé não é necessária para convencer a Deus a fazer a minha vontade, a fé, o principal motivo, a principal função da fé é convencer a mim e a você a viver uma vida de acordo com a vontade dele, e não a convencer a ele a fazer a nossa vontade.
Por quê, pastor? Porque Ele é o Pai. Ele que sabe todas as coisas. É eu que tenho que viver de acordo com a vontade dEle. E não querer que Ele conduza a minha vida de acordo com a minha vontade. Que geralmente a gente chega na igreja com um projeto completo. Arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural, de incêndio. Projeto completo. Está aqui, Deus. É isso aqui que eu quero que o Senhor faça. Como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Como se Ele não fosse o Pai. É como se o seu filho chegasse para você e dissesse: pai, está aqui, eu quero que o Senhor me crie desse jeito. Quero que o Senhor faça isso para mim. Eu quero... E o filho deixa de levar em consideração toda a vida que o pai tem, toda a experiência, toda a sabedoria que o pai tem. A fé, um homem ou uma mulher de fé, não é aquele que Deus faz tudo o que Ele quer, mas é aquele que faz tudo o que Deus quer. Porque para viver uma vida de obediência é necessário fé. Só que nós precisamos saber quem nós somos para poder ter a fé que nós desejamos e precisamos ter. Nós precisamos entender que nós somos filho de um rei. Nós somos filho. Nós podemos confiar no Pai que nós temos. Ele já provou isso. Ele não precisa mais provar que Ele nos ama, porque a Bíblia diz que Ele já provou. Romanos 5,8 diz que Ele prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto está querendo dizer assim: o que mais que é preciso fazer para Ele provar que Ele te ama? A Bíblia diz: se por acaso um filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? A Bíblia diz não. Ele diz: muito menos o vosso Pai que está nos céus. Agora, qual é o nosso papel? É a gente entender que a gente é filho. E aí é onde vem a oração do Pai Nosso. Porque ela não começa com Pai Nosso por acaso. Quando você fala Pai Nosso, você está se colocando na posição de filho, sim ou não? Sim ou não, queridos? Só que às vezes a gente fala Pai Nosso, mas a gente não se relaciona com Ele como Pai. A gente não se coloca na posição de filho. Parece que a gente não confia nele como pai. Você já viu uma criança, e é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Pega uma criança dessa aqui, ó, coloca ela aqui, e o pai fica lá embaixo e diz: pula. Ela pula, sim ou não? Se botar trepada aqui, tanto faz, ele não quer nem saber a altura, porque ela confia no Pai. O que está faltando para a gente poder viver uma vida de fé é a gente entender que a gente é filho e a gente saber quem é o nosso Pai. Porque a religião nos ensinou que a gente tem um juiz, a religião ensinou que a gente tem uma série de coisas, mas só o cristianismo ensina que a gente tem um Pai. Um Pai que corrige, claro, porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Qual é o pai ou a mãe que ama um filho que não corrige? Agora é diferente você receber uma correção de quem você sabe que lhe ama, do que você receber uma correção de quem você tem dúvida que quer o seu melhor. Então, quando nós entendemos essa nossa relação com Ele, sabe, precisamos entender que somos filhos de um rei, confiar no nosso Pai, conhecer a vontade dEle e viver de acordo com os princípios do reino ao qual nós pertencemos. O seu estilo de vida, presta atenção, a maneira como você vive revela o reino ao qual você pertence. Porque a Bíblia diz que nós não somos dessa terra, sim ou não? Sim ou não, gente? Então olhe para quem está do seu lado e diga: você sabia que você é um ET? Quem não é da terra é extraterrestre. É de fora da terra, extraterrestre. Tem uns que parecem mais do que os outros, mas todos nós somos. Nós não somos dessa terra. Só que o nosso estilo de vida
E quando eu falo de estilo de vida, eu não estou falando da maneira como você se veste, porque a religião durante muito tempo tinha como a maneira como você se vestia, era que dizia se você era cristão ou não. Quando eu falo de estilo de vida, eu estou falando de princípios, eu estou falando de valores, eu estou falando de escolhas, eu estou falando da maneira como eu trato as pessoas, eu estou falando da maneira como eu faço meus negócios, eu estou falando da maneira como eu cumpro a minha palavra, eu estou falando da maneira como eu vivo. O meu estilo de vida revela a que reino eu pertenço. É o meu estilo de vida que revela. Ter fé, essa fé que ele diz que sem ela é impossível agradar a Deus, é viver, pensar, falar, se mover de acordo com os princípios do reino do nosso Pai. Do reino do nosso Pai. Então, como de fato é viver conforme a fé em Deus? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo é complexa. Como viver uma vida de fé, mas com uma fé que agrada a Deus? Entregando-se ao Senhor. Mas essa frase, entregando-se ao Senhor, ela tem muito mais significado do que o que a gente imagina. Se entregar, fala de algo sem reservas, de você se lançar, de você abrir mão, de você se deixar conduzir, de você decidir e não sentir, viver exatamente de acordo com tudo que Ele tem para você na sua palavra. É a única maneira de viver uma fé que agrada a Deus. É a única maneira de viver uma fé que vai nos levar a experimentar níveis de transformação. É a única maneira de viver uma fé que vai nos levar a experimentar níveis de vitória, níveis de conquista, níveis de prosperidade. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você está condicionado a viver essa vida de fé. O problema é que a gente sempre confundiu o que é fé. E a gente acha que a fé é para ver milagre acontecendo, que a fé é para ver montanha se movendo. Fé é para nos convencer a viver uma vida de obediência. O resto é consequência. O resto é consequência. Eu não estou dizendo que eu não creio em milagre. Coloque amor nas minhas palavras. Eu estou dizendo que o principal elemento, a principal função da fé não é o milagre, porque um homem, por mais que ele morra, que a gente ore e ele ressuscite, a Bíblia diz que ele vai morrer de novo, mas a Bíblia diz que aquele que crê verdadeiramente, ainda que morra, viverá eternamente. E essa promessa de que aquele que ainda que morrer viverá eternamente, é para aquele que pela fé vive uma vida exatamente conforme a vontade de Deus para a sua vida. Aquele que se entrega, aquele que se lança. Sabe, entregar-se a Ele não é uma experiência emocional e emotiva, gente. Não, é uma decisão que precisa ser tomada de maneira lúcida, de maneira consciente, de saber quem Ele é, de saber quem eu sou e dizer assim, eu confio, pode tocar minha vida, pode conduzir, pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu confio que o Senhor sabe o que é melhor, que o Senhor pode me dar o melhor, que o Senhor quer o meu melhor. Está aqui, sem reservas. É isso. Como eu falei, é simples, mas é complexo. Porque a gente quer entregar a nossa vida para Ele, mas a gente quer ficar com algumas áreas aqui. Até porque Deus tem algumas áreas que a gente sabe mais do que Deus, né? Tem algumas áreas que se a gente cuidar é melhor do que a gente entregar tudo na mão de Deus. Isso é viver uma vida de fé. Se entregar a Ele envolve desde você se entregar ao conhecimento da sua palavra. Por quê, pastor? Porque se sem fé é impossível agradar a Ele, sem o conhecimento da palavra é impossível ter fé. É na palavra que eu encontro a minha identidade. Pastor, de onde o senhor tirou esse conteúdo, todas essas informações? Da palavra. Da palavra. Então, se entregar a Ele é se entregar ao conhecimento da sua palavra, onde eu encontro a minha identidade, onde eu encontro o meu código de conduta, até a nossa atitude diante de qualquer situação, seja maior, seja menor, ali na palavra eu vou encontrar. E aí, quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós temos uma declaração de fé completa. Porque ali a gente já começa dizendo que Ele é Pai,
A gente pede que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu, mas a gente quer viver de acordo com a nossa vontade. Me explica o ser humano, que bicho é esse? De onde vem? O que comem? Onde dormem? Porque a gente ora e pede para que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu, mas eu quero aqui na terra, eu quero viver do meu jeito. Quando eu chegar no céu, eu quero viver do jeito de Deus. Não rola, filho. Não vai. Sabe por quê? Imagina, os dois irmãos na igreja que não se falam, como é que vai morar no céu junto? O outro que engana um, engana outro, passa a perna no outro, como é que vai morar no céu junto? O outro que na igreja ora em língua e fora da igreja é a língua falando de todo mundo. Como é que vai morar no céu junto? O céu é para quem decidiu viver a vontade de Deus assim na terra e vai dar continuidade à maneira como vive no céu. Como é que quem tem dificuldade de adorar vai morar no céu se a Bíblia diz que nós vamos adorar 24 horas por dia? Como é que quem não tem tempo para Deus aqui vai conseguir ter tempo com Ele lá? Nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quem não é daqui não vive de acordo com os padrões daqui, vive de acordo com o seu reino, com o reino do nosso Pai. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Gente, o que é um embaixador? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele é um cidadão brasileiro ou americano? Brasileiro. Ele está lá, mas ele não é de lá. Nós temos um Pai que tem um reino, e que a fé que agrada a Ele é quando nós decidimos viver de acordo com os princípios do seu reino. Sabe, quando nós compreendemos que somos filhos, ou você nunca ouviu falar que herança é para filho? Sim ou não? Quando um pai morre, quem é o herdeiro legal da herança? Quem são os herdeiros? Os filhos. As promessas de Deus é para os filhos. Por quê, pastor? Porque só os filhos confiam no pai a ponto de se entregar sem reserva, a ponto de viver uma vida de obediência sem reserva, sem medo. Não tem medo de obedecer, não tem medo de faltar, não tem medo de dar errado, não tem medo de se arrepender. Eu tenho 22 anos de vida cristã. Eu nunca me arrependi de ter obedecido a palavra em nada. E olha que já teve momento que eu não tinha um argumento, que eu não tinha nada visível, palpável, para me crer que aquilo era a melhor coisa a ser feita. O que é que o senhor tinha então, pastor? A palavra. Só tinha a palavra. Eu só tinha um pai que dizia assim: meu filho, vai por aqui. Não me pergunta por quê, deixa que eu resolvo. Você é filho, mas você precisa viver como filho, porque todo filho ele tem direitos e ele tem obrigações, sim ou não? Ser filho nos dá direitos, nos dá promessas, nos dá herança, mas também nos dá responsabilidade. E o que me garante os direitos são as minhas obrigações. Qual é a minha obrigação como filho? Só uma: confiar. Porque quem confia obedece. Quando você não obedece, seja em que área for, quando você não está vivendo uma vida de obediência, seja em que área for, é porque você não confia. Porque quando a gente confia, a gente obedece. E quando a gente obedece, as promessas se cumprem. Quando a gente obedece, a herança é derramada sobre nós. Ter fé em Deus significa que essa verdade maravilhosa de que somos filhos,
sabe, de que Ele é o nosso Pai, deve ser o fundamento da nossa vida, a ponto de nos convencer a deixar de lado os padrões desse mundo, desse reino, e viver de acordo com os padrões do reino do nosso Pai. E o que nos convence a isso? Quando a gente entende e a gente confia que Ele nos ama, que Ele sabe todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. Quando nós entendemos isso, a gente olha para o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Pregavam, cantavam, tocavam, mas a fé deles não foi suficiente para agir para com aquele homem conforme o seu pai dizia que tinha que agir. Aí vem um simples samaritano e age e faz exatamente o que o pai gostaria que ele fizesse. Quem Jesus toma como exemplo de um homem de fé? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ou seja, meu Deus, o que revela a qualidade da minha fé não é o cargo nem a função que eu ocupo, mas é o quanto eu obedeço. O que revela minha fé não é a posição que eu exerço, mas é o quanto eu obedeço. Sabe, obedecer só vai deixar de ser um peso quando você entender a paternidade de Deus. Tem muita gente que olha para a Bíblia como um livro de restrições. Tem gente que olha para os mandamentos como um conjunto de proibições. Mas quando você entende a paternidade, você começa a olhar para a palavra, você começa a olhar para os mandamentos como simplesmente conselhos e orientações de um pai que sabe todas as coisas e não quer te ver sofrer as consequências. E quando você olha para isso como algo de um pai, a maneira como você se relaciona com a palavra muda completamente. Porque você não faz mais por medo de ir para o inferno. Você faz porque você entende que é o melhor para você. E às vezes você nem entende. Você só crê. E a fé é a certeza do que eu espero, mas daquilo que eu não vejo. Eu só creio naquilo que Ele diz. Sabe, ser inteligente é se deixar orientar por alguém mais inteligente do que eu. Isso é ser inteligente. Do meu ponto de vista, do que eu entendo da Bíblia, o primeiro passo para viver pela fé e viver uma fé que agrada a Deus é decidir viver como filho, se submeter como filho e desfrutar da herança de filho. Não se concentre na sua imperfeição, não se concentre nas suas fraquezas, mas se concentre na sua filiação. Se concentre em quem você é. Você é filho. Você tem defeitos, você tem falhas, eu também tenho, mas nós somos filhos. E quando nós decidimos viver como filhos, Ele vai nos aperfeiçoando no processo. Ele vai nos educando, sabe? Ele vai nos preparando até o dia que nós vamos encontrar verdadeiramente com Ele. E a Bíblia diz que ali nós vamos receber um corpo ressurreto, um corpo glorificado, onde não vai haver mais pecado, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais choro. Mas até lá não se concentra, sabe, na tua falha, se concentra na tua filiação. Decida nessa noite entender que você é filho, você tem um pai que quer cuidar de você, que pode cuidar de você melhor do que você mesmo. Para de querer viver segundo a tua própria vontade. Não peça para Ele abençoar o teu modo de ser, mas viva de acordo com o modo de ser que Ele quer que você viva. Aleluia. Queridos, as nossas preocupações, elas acabam e a gente descansa quando a gente entende que tem um Pai e a gente decide confiar no nosso Pai, fazer a vontade dEle, viver segundo os princípios dEle. Por mais absurdo que pareça, obedeça, porque você nunca vai se arrepender.